Enquanto os irmãos procuram, deixe-me fazer um exercício de voltar no tempo. Se você pudesse voltar no tempo, mais ou menos 2000 anos atrás, pudesse voltar ali mais precisamente para a cidade de Jerusalém, no tempo de Jesus, e ter um encontro com Ele. Como é que você reagiria diante da presença de Cristo? Como é que você reagiria face a face com aquele Senhor que nos salvou? Você agiria como aqueles fariseus da época, que muitas vezes ridicularizavam, que muitas vezes zombavam de Jesus? Ou você reagiria como os publicanos, os pecadores, que se alegravam em ouvir a palavra de Jesus? Nessa noite eu gostaria de levar os irmãos para um texto que mostra o encontro de duas pessoas com Jesus. E esse encontro era no mesmo local, estava a presença de Cristo, mas a atitude dessas pessoas foi totalmente diferente. Uma chegou com um sentimento de arrependimento, com um sentimento de que não era nada. O outro vestiu uma capa egocêntrica, uma capa farisaica, uma capa religiosa, achando que não tinha nenhum tipo de pecado. Vamos ler Lucas capítulo 7, verso 36. E o meu objetivo é que, através das atitudes dessas pessoas, nós compreendamos qual o impacto verdadeiro que nós devemos ter quando nós encontramos a Cristo. Assim diz, Lucas 7, 36. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade, quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um vaso de alabastro com perfume, e pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar os seus pés com as lágrimas, e enxugá-los com os cabelos, e beijava-lhe os pés, e derramava o perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é pecadora. Mas respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me cumprimentaste com um beijo, ela, porém, não para de beijar meus pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muito, lhes são perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem se perdoa pouco, este pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Santo Deus, mais uma vez nos encontramos reunidos com o teu povo, ó Pai, para ler a tua palavra, e ela por si só, Deus, já expressa verdades eternas para a nossa alma. Que saiamos mais uma vez daqui, Senhor, exortados, confrontados sobre o valor de termos um encontro com Cristo. É o que eu te peço e te rogo. Amém. Irmãos, durante o ministério de Jesus, todos aqueles que tiveram a oportunidade de ter um encontro com Ele, tiveram as suas vidas impactadas. Uns para uma transformação de seus pecados, outros para um transtorno maior em sua vida, um tipo de condenação. Veja, por exemplo, aqui, o caso da mulher pecadora e do fariseu, mas tem tantos outros que nós poderíamos citar,
Aquele jovem rico que se encontrou com Cristo, tendo a oportunidade de salvar a sua vida, perdeu. E tantos outros que foram salvos ao se encontrar com Jesus. Essa passagem nos mostra algo interessante, que é o fato de que Jesus ele não aceitava apenas a hospitalidade de publicanos, de pecadores, mas ele também aceitava os convites dos fariseus. Ele comia tanto com publicanos e pecadores, como ele também comia com os fariseus, porque ele sabia de uma coisa: todos eles precisavam ouvir a palavra de Deus. Todos eles necessitavam ouvir as suas palavras. A diferença, irmãos, é que quando ele falava para pecadores e publicanos, eles paravam para ouvir. Aqueles publicanos e pecadores que sabiam que não tinham nada, paravam para ouvir a voz do Mestre. E eles recebiam a palavra de Jesus. E eles ficavam ali nos seus banquetes, admirados com o discurso do Mestre, sem nenhuma palavra para falar, mas apenas os ouvidos para escutar. Como um dia Maria, que recebeu Jesus em sua casa e se assentou para ouvir as palavras do Mestre, tais eram aqueles publicanos e pecadores que paravam para ouvir aquele discurso de Jesus. Já os fariseus e os escribas, note bem, Lucas ele pelo menos retrata alguns encontros com estes homens, em pelo menos 3 oportunidades. Eles se aproximavam de Jesus, muitas vezes apenas para murmurar, muitas vezes apenas para questionar os seus ensinamentos, muitas vezes apenas para criticá-lo, por se assentar à mesa com os pecadores e publicanos. No entanto, o Evangelho de Lucas ele vai narrar pelo menos 3 convites que Jesus recebeu para sentar-se à mesa com fariseus. Lucas 11:37, 14:1 são outros exemplos. E o que nós lemos nessa noite é o que nós vamos expor para os irmãos, que é o encontro com um fariseu chamado Simão. As personagens envolvidas nessa história, irmãos, são muito fáceis de serem identificadas. Veja, você tem o fariseu, você tem aqui a mulher, que é chamada de mulher pecadora, e você tem Jesus. O fariseu, como veremos mais adiante, é chamado de Simão, e ele representa aqui, irmãos, aquela classe de fariseus arrogantes, fariseus intolerantes, obstinados, sempre dispostos a encontrar em Jesus alguma falha, para de repente acusar Jesus de alguma coisa. Simão era desse tipo de gente. Ainda que ele tenha feito isso de maneira cordial, ainda que ele tenha feito isso de maneira velada, ainda que ele tenha feito isso de maneira discreta, mas nós veremos, irmãos, como ele era desse tipo de fariseu. Ele representava a falsa piedade, a falsa religiosidade. Ele era alguém que só olhava para si mesmo, mas não olhava para aquele que estava diante dele. Ele não olhou para aquele que estava na sua frente. Ele não valorizou a importância de Jesus em sua casa, muito menos se compadeceu da presença daquela pecadora. Esta, por sua vez, a mulher, que é chamada de mulher pecadora, aparece nessa história de maneira improvável. Alguém que perante a comunidade tinha uma reputação reprovável, mas que teve uma conduta humilde, e uma conduta e uma atitude preciosa de se prostrar aos pés do Senhor. E a terceira personagem aqui, irmãos, é Jesus. Ele está tanto com fariseus, ele está tanto com publicanos como com pecadores, porque ele sabe que todos eles, assim como todos nós que estamos aqui nessa noite, precisamos de palavras de vida eterna. E ele, Jesus, que foi convidado para aquele banquete, irmãos, ele foi humilhado, ele não foi valorizado pelo seu anfitrião, mas ele oferece o seu amor, o seu perdão e oferece redenção. Meu objetivo nessa noite, como eu falei, é através dessa narrativa e baseado na atitude dessas pessoas, mostrar os impactos que temos em nossas vidas quando temos um verdadeiro encontro com Jesus. E a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse e respondesse para si mesmo é: eu já tive um encontro com Cristo? E aqui, irmãos, eu não estou perguntando quanto tempo de igreja você tem. Eu não estou querendo saber se você desempenha algum cargo ou função na sua igreja, ou se você veio de um berço cristão. Não.
Eu queria que você respondesse para si mesmo: eu já tive um encontro pessoal com Jesus, com o meu mestre? O meu desejo é que a partir dessa narrativa bíblica que nós lemos, você entenda qual o impacto do verdadeiro encontro com Cristo Jesus. E como é que nós podemos dividir esse texto? Eu coloquei aqui para que os irmãos pudessem acompanhar. Nós temos aqui 3 pontos importantes. Nós temos a atitude da mulher, vai dos versos 36 ao 48. Nós temos a atitude do fariseu, que vai dos versos 39 ao 43. E nós temos a atitude de Jesus, que vai do 44 ao 50, aqui apenas para a gente ter uma organização. Mas veja, nós estamos diante de uma narrativa, um diálogo, então essas partes meio que elas se intercambializam. Mas essa é a divisão principal desse texto. Vamos então aí para a atitude da mulher, dos versos 36 ao 38. A palavra de Deus diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Irmãos, essa passagem ela tem muitas nuances que eu preciso falar para os irmãos. A primeira consideração que eu preciso fazer é que esse banquete preparado pelo fariseu para Jesus não é nada parecido quando alguém te chama para jantar, quando alguém te chama à sua casa para comer uma bela pizza no sábado à noite, ou quando alguém te chama para um domingo ensolarado comer um belo de um churrasco, e ali vocês descansarem, e ali vocês relaxarem, e ali vocês baterem um papo, terem um momento de comunhão. Não. Portanto, não é um encontro de amigos, não é um momento para desfrutar da comunhão de Jesus. O fariseu não convidou Jesus, ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele não convidou Jesus para se aprofundar em seu relacionamento. Ele não convidou Jesus para estar ali, para ter mais intimidade com o mestre. Veja as atitudes do fariseu. Ele convidou Jesus apenas para testá-lo, para pô-lo à prova. O fariseu, por certo, irmãos, já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Jesus ele era conhecido como o grande profeta, Lucas 7,16. Muito antes de convidá-lo para o banquete, ele já sabia da fama de Jesus. E o objetivo dele, com aquele encontro, era saber se de fato, aquilo tudo que ele ouvia, tinha algum tipo de fundamento. Se aquela fama atribuída a Jesus era de fato verdade. E ele queria, de repente, até naquele momento, ver se aquilo tudo era verdade, de repente encontrar algum meio de acusar Jesus de alguma coisa. Diferente de como é feito hoje em dia, na antiguidade as pessoas elas não convidavam os mestres para um banquete simplesmente para alimentá-los, mas era oportunidade para que aqueles grandes mestres pudessem ter um discurso mais íntimo com aquele grupo que ali estava reunido. Então veja, o cenário é o seguinte: o fariseu prepara aquele banquete, a porta da casa, geralmente naqueles grandes banquetes, ficava aberta para receber qualquer pessoa. Quem quisesse podia entrar naquele local. Ele era bem-vindo, e a única restrição daqueles que não foram convidados é que eles não poderiam sentar-se à mesa. Eles não poderiam interagir com o convidado, os convidados que estavam à mesa e com o mestre. Eles tinham que ficar calados, eles tinham que ficar apenas assistindo aquele momento. Eles não podiam fazer nenhum questionamento, nenhum pronunciamento ao mestre. A mesa era outro detalhe, para que nós possamos entender melhor essa passagem. Ela não é como essa mesa que está aqui diante de vocês, nem como as mesas que vocês têm nas casas de vocês. As mesas que nós temos em casa, é uma mesa com cadeira, nós sentamos e os nossos pés ficam escondidos. Naquela época, a mesa ela era rente ao chão. Então, a pessoa, para sentar-se à mesa, ela meio que deitava, reclinava o seu corpo sobre a mesa, e os seus pés não ficavam mais escondidos debaixo da mesa, eles ficavam à mostra. As pessoas viam os pés daqueles convidados.
Então, ao receber o mestre em sua casa, era natural que aquele fariseu seguisse um protocolo muito comum na época. A indumentária judaica, irmãos, ela era composta por uma túnica, e por cima dessa túnica tinha uma capa. Era uma capa mais grossa, era para proteger das intempéries, das chuvas, do calor. E se aquele fariseu realmente tivesse Jesus em estima, reconhecesse no mestre alguém que ele causasse um grande impacto, era de bom tom que ele seguisse um protocolo. E qual era o protocolo? Ao receber o mestre em sua casa, ele retiraria a sua capa, ele estenderia aquela capa no chão, e o mestre viria até ele e pisaria aquela capa. O mestre então pisaria aquela capa, o fariseu receberia aquele mestre com um beijo, e ele chamaria um dos seus servos para lavar os pés do mestre, ou então ele mesmo lavaria os pés do mestre. Esse era o protocolo. Esse era de bom tom que aqueles que estavam recebendo mestres em sua casa fizessem. Mas a gente vê, irmãos, que o fariseu não faz nada disso. Essa seria uma forma calorosa daquele fariseu receber o mestre. Se ele desejasse com que Jesus Cristo fosse bem acolhido naquele momento, o que ele deveria fazer era isso. Mas veja o que ele fez. Verso 36, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Não houve capa estendida no chão, não houve um beijo, não houve o lavar dos pés. Simplesmente Jesus foi deixado de lado. Ninguém o recebe, nem mesmo o servo lavou os pés de Jesus. Vocês acham que aquilo aconteceu aleatoriamente? Não. Tudo foi premeditado. Aquele não era um encontro para conversar com Jesus, para ter intimidade com Jesus, para saber mais acerca do reino de Deus. Era um convite para humilhá-lo. Era um convite para expô-lo à vergonha. Era um convite para, de alguma forma, acusá-lo de algum tipo de coisa que Jesus falasse. Mas o verso 37 nos mostra algo que aconteceu naquele cenário e que não estava nos planos do fariseu. O verso 37 vai falar o seguinte: eis que, algumas versões, a Nova Almeida Atualizada traz esse, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. A expressão e eis que, ela é importante. Indica que o narrador aqui, Lucas, está querendo chamar a atenção da gente para algo que aconteceu, mas que não era esperado. Foi um incidente, foi algo não planejado. É como se a gente dissesse assim, do nada, chegou uma mulher pecadora e se assentou ali no meio daquelas pessoas. Ou de repente algo aconteceu, algo que não estava no script, algo que não estava na programação do fariseu. E por que era algo inesperado? Porque se tratava, irmãos, não de qualquer pessoa, mas se tratava de uma pessoa que tinha uma conduta reprovada. Era uma mulher chamada de mulher pecadora. Certamente a situação moral daquela mulher não era das melhores, não lhe era favorável, mas ela sabia que o mestre, ela sabia que Cristo Jesus estaria naquele local, estaria na casa do fariseu, e ela foi até lá. Certamente, assim como o fariseu, essa mulher, ela já tinha ouvido os discursos de Jesus. Bem antes, ela já tinha ciência das pregações de Jesus. Certamente, ela já tinha ouvido falar daquelas famosas palavras do Mestre: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ela já tinha ouvido falar desse discurso. Então, é certo que, de alguma forma, ela tenha ouvido Cristo falar às multidões. Ele estava presente nesses meios, mas estar presencialmente, face a face, vendo Cristo face a face, tão de perto, era algo que não lhe imaginava passar pela cabeça. E ela vai nesse local, na expectativa de ver Cristo. Agora imagina, irmãos, ela não imaginava
ter um encontro desse. Imagina ouvir Cristo falar diretamente para ela. Era algo que ela jamais imaginaria. A pergunta que a gente faz é, irmãos, que discurso é esse que faz com que essa mulher saia da sua casa com um frasco de alabastro, cheio de perfume caríssimo, para ir até Jesus? Que discurso é esse? Porque ela desejou levar algo tão caro para colocar diante de Jesus. E a gente só sabe disso quando a gente lê o texto por completo. Mas a razão pela qual ela faz isso era de gratidão. Porque essa pecadora certamente já estava ali perante Cristo, mas com seu coração quebrantado, desejoso de ser salva, desejoso de ouvir a sua palavra. A gratidão daquele de quem escuta a palavra da vida e sabe que se não for Jesus em nossas vidas, irmãos, nada mais vale a pena. Foi por isso que ela foi até ali. E a primeira aplicação que eu gostaria de deixar para os irmãos essa noite, que eu quero que você saia daqui, é essa: o verdadeiro encontro com Cristo produz uma transformação em nossas vidas. Aquela pecadora, ela descobre, depois de ouvir as palavras de Jesus, depois de ouvir as palavras que Cristo certamente já tinha falado para aquelas multidões, que aquilo que ela deve buscar é Cristo. Então, ela resolve ir até a casa do fariseu. Ela não vai até a casa do fariseu, os irmãos, atrás de comida, atrás de um pedaço de pão, porque ela sabe que aquele pão não vai saciar a sua sede. Mas ela vai até Cristo, porque sabe que somente Cristo pode saciar a sua sede. Sede de vida eterna, sede de ter uma vida transformada. Não fome de pão, mas sede de vida eterna. Ela sabia, veja, ela era uma pecadora. Ela sabia que teria que enfrentar os olhares daqueles homens, os olhares daquelas pessoas. Ela sabia que o passado a condenava, mas que, para Cristo, o passado ficou para trás. E como Paulo vai falar mais adiante, ela deveria prosseguir para o alvo. E o alvo dela era Cristo Jesus. E Cristo Jesus estava na casa do fariseu. E por isso que ela foi para lá. Contra tudo e contra todos, ela vai até Jesus. Ela abandona a vergonha para dar lugar à audácia de encontrar o seu mestre. Ela abandona uma vida dissoluta, uma vida de pecado, para ao invés de se lançar aos homens, essa mulher provavelmente era uma prostituta, era uma meretriz, para agora lançar-se aos pés de Jesus. A segunda aplicação, ela decorre dessas verdades. E ela diz, e essa aplicação nos diz que nós temos que reconhecer que nós somos. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que reconhecer que nós somos e quem Deus é. Aquela pecadora estava ali porque ela sabia quem ela era. Ela era uma pecadora. Ela não merecia a graça de Deus, mas Cristo a alcançou. Deus a alcançou. E sabendo quem ela era e olhando para quem Cristo era, ela reconhece que não é nada e que ela precisa do Senhor Jesus Cristo. O quanto o reconhecimento do pecado, irmãos, tem nos aproximado de Cristo. O pecado, ele não é para nos afastar do Mestre. O pecado, ele não é para nos afastar de Jesus. Muitas pessoas pensam assim: pequei, vou me autoflagelar, vou me cortar, vou tirar minha vida, não mereço. Não, irmãos, não é preciso. A dívida foi paga na cruz. O Senhor salvou você. Você não tem mais que se autoflagelar devido aos seus pecados. Você tem agora que fazer que nem essa pecadora fez, estar aos pés de Cristo, reconhecer que não era nada, mas que Cristo era tudo que ela precisava e era tudo que ela tinha na vida dela. O que é o pecado, irmãos? Comparado à graça que há em Cristo Jesus. O quanto os pecados que nós temos cometido me levam a reconhecer que eu preciso de Cristo. Os pecados, eles não nos devem afastar de Jesus. Os pecados, eles devem nos fazer aproximar-se de Jesus, em reconhecimento de seu pecado, em necessidade de perdão.
Cada um aqui sabe dos pecados que tem cometido, das lutas enfrentadas por esses pecados que assombram os seus corações. Mas o que é que isso tem feito? Isso tem te afastado de Jesus? Isso tem te deixado frio e não desejar vir para a igreja? Ou isso tem te levado à reflexão: eu preciso de Jesus, eu careço de Jesus? Muitos são salvos, irmãos, mas não têm a maturidade de entender que precisam de Cristo, embora eles convivam com seus pecados. A questão é: o que eu vou fazer com o meu pecado? Eu vou me submeter a ele? Eu vou pecar todo dia? Ou eu vou me arrepender e me prostrar aos pés de Jesus? O que essa pecadora fez foi prostrar-se aos pés de Jesus. Aquela mulher não era reconhecida pelo seu nome, veja, mulher pecadora, mas apenas pelos seus feitos reprováveis. Sua vida era uma tragédia, a conduta dela era uma vergonha, o seu desprezo era enorme, porém, ela sai da sua casa, e vai até Jesus, porque é nele que ela poderia encontrar toda a esperança. Veja o que diz o verso 38. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, molhava-os com as suas lágrimas, e enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Certamente, irmãos, a presença daquela mulher naquele banquete pegou todo mundo ali de surpresa. Poderia chegar várias pessoas, mas uma mulher pecadora, uma prostituta, jamais. Mas ela vai até lá. Mas a presença dela muda todos os planos daquele fariseu. Ela não era convidada, mas ela também não era intrusa. As portas da casa estavam abertas, todos podiam entrar, se colocar naquele recinto. Sabendo disso, a mulher não pensa duas vezes, vai até aquele local para ouvir Jesus. O que foi que você veio fazer aqui nessa noite, irmãos? Será que você veio aqui ter um encontro social? Será que você veio aqui desfrutar da comunhão dos irmãos? Isso é bom, isso faz parte do corpo de Cristo, mas a razão pela qual, penso eu, de nós estarmos aqui reunidos, é para ouvir Cristo, é para ouvir as palavras do Mestre. Muitas igrejas têm convidado as pessoas para estarem em seus templos, não mais para pregar Cristo, Jesus e sua palavra, mas para fazer shows. E muitos têm ido até esses locais para ouvir esses shows, para ter as suas almas alimentadas, os seus egos alimentados. Mas a palavra de Cristo, irmãos, ela deve ser ouvida por nós. Muitas dessas pessoas não estão interessadas porque a palavra de Cristo ela é uma palavra que fere, é uma palavra que confronta, porque nós somos pecadores, irmãos, e precisamos ouvir as palavras de Jesus. Aquela mulher não pensa duas vezes. Ela foi até aquela casa, e veja o detalhe, ela vai até aquela casa com aquele perfume, para ungir a cabeça de Jesus, para ungir as suas mãos. Isso era muito comum da época, isso era um gesto de gratidão por aquele que estava diante dela. Porém, irmãos, veja, quando ela chega naquele local, pronta para ouvir Jesus novamente, Jesus pregando, Jesus ensinando, desejosa de ouvir as coisas acerca do reino de Deus, preparada mais uma vez para ser impactada com as palavras do Mestre, ela se depara com uma cena que nós já lemos essa noite, irmãos. E que cena! Perceba o seguinte detalhe dessa história. Nós sabemos que aquela mulher vai até lá, e antes de Jesus chegar, ela já estava ali. Jesus, quando ele vai recapitular a história, no verso 45, ele diz assim para Simão: olha, Simão, você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Ou seja, antes de Jesus chegar, ela já estava ali. E qual é a cena que aquela pecadora se depara? Ela vê Jesus chegar, ninguém o recebe com a honra a qual Cristo deveria ser recebido. Nem os seus pés são lavados para estar à mesa. Enquanto os pés de todos os convidados estão limpos, os pés de Jesus estão o quê, irmãos? Estão sujos. E quando ela se depara com aquela cena,
ela se comove, ela é tocada, ela não aguenta e ela começa a chorar. Assim como não estava no script de Simão receber uma pecadora naquele local, não se passava na cabeça dela que Jesus seria tratado daquela forma. Ela não saiu de casa, eu vou levar um vaso de alabastro, vou aqui ungir os pés de Jesus. Ela não foi com esse intuito de chorar. Ela foi com o intuito de, sim, ser grata, ungir a cabeça de Jesus. Mas quando ela se depara com aquela cena, ela se comove. E a reação dela foi chorar. O que se passava, irmãos, na cabeça dela? Como um convidado tão precioso, como Jesus, como Senhor, como Messias, como aquele prometido pelos profetas. Os profetas falavam tanto tempo, olha, virá o Messias, olha, virá a redenção de Israel, olha, se prepare para esse momento. E aquele fariseu estudioso da palavra de Deus não consegue, irmãos, reconhecer em Jesus o seu mestre, o seu Senhor, o profeta do qual os profetas já haviam profetizado. Ela não segura as suas emoções. Aquela pecadora, ela começa a chorar. Não é uma lágrima, irmãos, que cai do rosto. Não são olhos marejados. Ela chora copiosamente. São lágrimas suficientes para molhar os pés de Jesus e enxugar com os seus cabelos. Diante da reação daquela mulher, o que as pessoas que estavam naquela mesa esperavam? Elas esperavam assim, imagina, isso é escandaloso, uma mulher não poderia tocar os pés de um mestre, aquela mulher não poderia tocar os pés de Jesus. Ora, não tem outra, esse profeta certamente vai mandar ela embora. Era isso que se passava na cabeça daquelas pessoas que estavam ali, inclusive na de Simão. Contudo, qual foi a reação de Jesus? Jesus não faz absolutamente nada. Ele deixa a mulher chorar os seus pés, ele deixa a mulher enxugar os seus pés com os seus cabelos. Note que ela ainda o beijou, ela beija os seus pés, e ela unge os seus pés com perfumes. Veja, irmãos, beijar os pés de alguém era um sinal de humilhação. Vocês não fazem isso diante de ninguém que não está sendo humilhado. E quando ela faz aquilo, ela está dizendo, eu vou participar dessa humilhação. Ela está se humilhando ali diante de Jesus, que tinha sido humilhado por aqueles homens. Ela ungiu com perfume. O alabastro era uma espécie de material, uma espécie de vidro, mas um material feito de gesso, na verdade, que tinha um gargalo, e era necessário romper aquele alabastro para derramar aquele perfume que era muito caro. As meretrizes na época, elas não utilizavam esse alabastro porque era muito grande de se carregar. Elas utilizavam um frasquinho. Esse frasquinho era colocado no seu pescoço, amarrado por um cordão. E elas usavam aqueles perfumes que eram muito cheirosos, certamente, para se colocar diante dos homens, e elas terem encontros com os homens, e aqueles perfumes, aquele pequeno perfume, atrair aqueles homens. Sabe o que ela está dizendo aqui, irmãos? Entre linhas, é que ela não precisa mais de perfuminho. Ela pegou todo o vaso que ela tinha de alabastro, que ela poderia usar em outros momentos, e ela não está mais se lançando, usando aquilo ali para atrair os homens. Ela está pegando todo aquele perfume e lançando-se aos pés do Senhor. Com isso ela está dizendo que ela está abandonando a vida dela de prostituta. Com isso ela está dizendo que não precisa mais daquilo, porque ela encontrou a real necessidade da vida dela, que era Cristo. O real significado da vida dela era ter um encontro com Jesus. E ela aproveita aquele momento e pega aquele vaso, derrama aquele perfume, porque vê que Cristo está sendo humilhado. Daí decorre a terceira aplicação que eu faço nessa noite. Diante da atitude daquela mulher, é que o reconhecimento pelos nossos pecados nos leva a uma mudança de vida. E foi isso que ela mostrou ao derramar aquele vaso de alabastro com aquele perfume.
Certamente, essa mulher, quando chegou aos pés de Cristo, sendo uma pecadora pública, como era, ao fazer aquele ato, demonstrava que sua vida não era mais a mesma, não seria mais a mesma. Dali por diante, tudo mudaria. Veja que não é a atitude em si, não é o exterior. De nada adiantaria, irmãos, ela chegar ali, chorar os seus pés, enxugar os seus cabelos nos pés de Jesus, beijar os seus pés, derramar o perfume ali e continuar a vida que ela vivia antes. De nada adiantaria tudo isso. Mas Jesus sabe que aquele aspecto externo que ela está fazendo ali perante Ele é porque, de fato, algo internamente mudou em seu coração. A ação dela ao se humilhar perante o seu mestre mostrava que ela estava reconhecendo em Jesus a sua esperança. Essa atitude mostra que verdadeiramente ela teve uma transformação de vida. E Cristo vai falar para ela no verso 50, mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, irmãos, reconhecer os nossos pecados é o primeiro passo. Reconhecer aquele que nos perdoou, isso transforma as nossas vidas. Essa foi a atitude daquela mulher. Por outro lado, Simão, aquele que tinha preparado aquele jantar, preparado aquele banquete, colocado a mesa, feito a lista dos convidados, quando olha para aquela cena que parou o ambiente e olha para dentro do seu coração superficial, não reconhecendo que diante dele estava o seu mestre, ele diz o seguinte, e aqui a atitude do fariseu, verso 39 ao 43, vamos ler apenas o 39. Ao ver isto, o fariseu, que eu havia convidado, disse consigo mesmo, ele não falou abertamente, ele falou para si, se esse fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta, quem a está tocando nele, porque é uma pecadora. A atitude do fariseu, irmãos, é uma atitude de alguém ensimesmado, é de alguém que só olha para si mesmo, é de alguém egocentrado, ele não consegue enxergar a obra de Cristo, e nem daquilo que está acontecendo ao seu redor, aquele tipo de confissão de pecado que está tendo ali, aquele derramar-se aos pés de Cristo. Ele reprova a atitude de Jesus, ele despreza aquela mulher pecadora. Ele é como uma criança que está numa praça, que tem várias crianças, mas ele tem os seus brinquedos, guardas para si, não enxerga aquelas crianças, olha só para si mesmo, não olha para os outros. E talvez fosse esse mesmo o pecado de Simão. Ele era cego, ele não enxergava a si mesmo, no sentido de que também era pecador. Ele não enxergava a mulher que estava ali reconhecendo o seu pecado. Ele não enxergava Cristo que estava diante dele. Era mais fácil para ele dizer, ela é pecadora. Mas ele jamais conseguiria dizer, eu também sou. Na mente do fariseu, a reação de Jesus só era uma, expulsar aquela mulher. E se ele deixou ela fazer o que fez, é porque ele não era profeta. Porque se ele fosse profeta, ele não permitiria. As mulheres, irmãos, eram tratadas de maneira indigna naquela época. Mas Jesus mudou todo esse contexto, com esse tipo de atitude aqui. Ou seja, para aquele fariseu, Cristo não sabia com quem estava lidando. Então, ele não era profeta. Ele presume que, se Cristo fosse profeta, como as pessoas estavam falando, ele deveria então condenar. Ele deveria enxotar aquela mulher. Sai daqui. Você não pode me tocar. Essa deveria ser a atitude. Mas se Cristo não fez isso, é porque ele não era profeta, porque ele não sabia quem era ela. Na mente do fariseu funcionava dessa forma. Aquele fariseu dizia e pensava essas coisas, irmãos, consigo mesmo, jamais imaginando que alguém pudesse sondar o seu coração, jamais imaginando que alguém escutaria aquilo que ele dizia para si mesmo. Porém, irmãos, se aquele fariseu achava que Cristo não sabia o que se passava na cabeça dele, ele estava muito enganado.
Se aquele fariseu achava que Cristo não sabia quem era aquela pecadora, ele estava muito enganado. Se aquele fariseu achava que Cristo também não sabia quem ele era, ele estava redondamente enganado. Aquele fariseu, ele era um incrédulo. Aquele fariseu, ele era um cego, espiritualmente falando. Ele não se atentou para quem estava à sua frente. Quem estava à sua frente era o Verbo que se fez carne, era o Deus encarnado, era aquele que sonda as mentes e os corações. E é isso que Cristo vai demonstrar nos próximos versos. Veja o que Jesus fala no verso 40. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Jesus ele usa uma parábola para mostrar o quanto aquele fariseu estava enganado a respeito de si mesmo, a respeito da mulher e a respeito de Cristo. Tratava-se de uma parábola a respeito de um credor que nunca houve na face da terra até então. E esse credor, ele tinha 2 servos, 2 trabalhadores. Um denário naquela época, irmãos, equivalia, em média, a 1 dia de trabalho. Em média, 1 dia de trabalho de um trabalhador. Assim, se a gente for fazer aqui as contas, era como se um devesse aquele senhor, aquele credor, 2 anos de trabalho, e o outro devesse cerca ali de 1 mês e meio. E embora um devesse mais do que o outro, ambos tinham o mesmo problema. E qual era o problema, irmãos? Veja, o que importa aqui não é o tamanho da dívida, não é se era 2 anos que ele devia, não é se era 1 mês e meio que ele devia, e nem a diferença, se era uma diferença grande ou pequena. O grande ponto aqui, irmãos, é que eles eram, tanto um como o outro, incapazes de saldar aquela dívida. Não importa se um devia mais ou se o outro devia menos, o fato é que eles não tinham como pagar aquela dívida. Agora vem a parte impossível da história. Veja, nunca houve um credor. Agora vem a parte que mostra que a história não é de quem deve mais, nem é de quem deve menos, ou se é grande a diferença entre uma dívida e outra. A história gira em torno do credor. E o que foi que esse credor fez, irmãos? Perdoou a dívida de ambos. Que credor faz isso hoje em dia, irmãos? Quem é o credor nessa história, irmãos? Faça um exercício aí. Quem é o credor nessa história? Responda para você mesmo. É fácil, né? É Jesus. Se de fato você entende que é Jesus o credor nessa história, quem são as pessoas aqui? É a mulher ou é o fariseu que deve mais? Você pode pensar assim, é a mulher, ela é pecadora, ela é uma prostituta. Mas olha para o coração do fariseu, olha para o coração de Simão, veja o quão distante ele também estava do Mestre, veja o quão distante ele também estava de Jesus. Ele também não era tão bom assim, cá para nós, irmãos. Porém, o ponto aqui não é saber quem é o devedor, e nem quem deve mais ou quem deve menos, como já falei, mas sim no fato de que ambos não poderiam pagar aquela dívida, mas o credor perdoou a ambos. E a pergunta que Jesus faz para Simão é a seguinte: qual deles, Simão, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus ele responde: muito bem, Simão, você está certo. O que ele não sabia, irmãos, é que aquele julgamento recaía
sobre ele mesmo. Sabe o que é interessante aqui? É que, em nenhum momento, Jesus ele trata Simão com indiferença. Quando eu estava lendo esse texto, meditando, lendo alguns comentaristas, eu cheguei a imaginar, poxa, se eu estivesse no lugar de Jesus, eu já tinha feito alguma coisa com esse cara. Porque o que esse cara fez com Jesus, ele humilhou, irmãos, o nosso mestre. Ele humilhou Jesus. Mas o que é que Jesus faz com ele? Ele não trata Simão com indiferença. Ele não é ríspido com Simão. Ele não fala alto com Simão. Ele não muda o seu tom de voz. Ele poderia fazer isso se ele quisesse. Mas ele não faz. Jesus, ele olha para Simão. Ele está olhando para Simão e dizendo que ambos os pecados foram perdoados. O interessante aqui, irmãos, como falei, não é se um deveria mais do que o outro, é que ambos os pecados foram perdoados. E aí, ele faz a pergunta, agora me diga, Simão, quem ama mais? É como se ele estivesse, vamos lá, Simão, quem é que ama mais? É como se ele dissesse, é você ou é essa pecadora? Ambos foram perdoados. Agora me diga, quem é que ama mais? A resposta de Simão apontou para aquela que tinha mais consciência do seu pecado, para aquela que demonstrou maior amor por Jesus, para aquela que realmente reconheceu em Cristo o perdão dos seus pecados, para aquela que reconheceu em Cristo o valor da obra de Jesus. Cristo vai deixar bem claro nos versos seguintes essa realidade. Veja o que Cristo vai falar nos versos 44 a 50. E voltando-se para aquela mulher, Jesus disse a Simão, veja, aquela mulher pecadora, adúltera, está num local onde não poderia estar ali, mas perante a sociedade ela não deveria, não era bem-vinda. Foi para ouvir as palavras do mestre e agora vê o mestre falando diretamente com ela. Isso ela jamais poderia imaginar, irmãos. Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé te salvou. Vá em paz. A pergunta que Jesus faz ao fariseu, ela tem um duplo sentido. Além do literal, você vê essa mulher, fariseu, eu estou vendo ela. Mas o duplo sentido é, você vê como realmente ela é, Simão? Você vê como realmente ela era, mas como agora ela é? Ela é uma antiga pecadora, Simão, mas agora ela é perdoada. Ela era desprezada, Simão, mas agora achou graça diante de mim. Ela era reconhecida como pecadora, mas agora eu a redimi e perdoei os seus pecados. Simão, ele não consegue ver isso, irmãos. Ele era cego. A primeira coisa que Jesus faz aqui é recontar toda a história, mostrando exatamente aquilo que a mulher fez. E essa sequência de versos, que vai do verso 44 ao 50, mostra alguns fatos que devem ser destacados. Veja, o verso 44 ao 46 vai mostrar um grande arrependimento. O fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa, mas ele não recebeu Jesus como deveria receber, não honrou Jesus como deveria honrar. O fariseu não lhe deu água
para lavar os pés, mas aquela mulher, com o seu choro, lavou os pés de Jesus e enxugou com os próprios cabelos. O fariseu não o saudou com ósculo, mas aquela mulher não cessava de beijar os pés de Jesus. O fariseu não ungiu a sua cabeça com óleo, a mulher pecadora, com bálsamo, um perfume caríssimo, ungiu os pés de Jesus. O fariseu, por se sentir justo, por se sentir religioso, importante perante aquela sociedade, não demonstrou grande amor por Jesus, mas aquela mulher, por se sentir pecadora, por saber quem ela era, que não merecia nada, demonstrou profundo arrependimento e grande amor. Em segundo lugar, o discurso de Jesus nos mostra um grande perdão, versos 47. Jesus, que sonda os corações, por conhecer o arrependimento daquela mulher, perdoou-lhe os seus pecados. Ele sabia que não era apenas um ato externo, um ato para aparecer perante aqueles homens que ali estavam, e de repente ela querer humilhá-los. Não, ela está ali em sinal de arrependimento, em sinal de confissão de pecados. O fariseu não era menos pecador do que a mulher, mas é a mulher quem reconhece os seus muitos pecados. O amor de Jesus, irmãos, ele é incondicional, mas o seu perdão, ele é dado para aqueles que de fato se arrependem. O perdão, ele foi oferecido aqui para os dois, tanto aquele que devia mais como aquele que devia menos. Mas a gente vê aqui que foi apenas na atitude da mulher aquela que de fato mostrou arrependimento, e Cristo perdoa aquela mulher. Em terceiro lugar, a gente vê um grande amor, também no verso 47, a quem muito se perdoa, muito se ama. A mulher, ela reconhece os seus muitos pecados. O fariseu, ele se acha o dono da razão, ele se acha muito religioso, ele vive uma vida de religiosidade, ele está na igreja às quartas, aos domingos, a escola bíblica, mas ele não entendeu ainda que Cristo não quer somente os seus atos externos, Cristo, ele quer o coração, e o fariseu não está disposto até então dar seu coração, mas aquela mulher deu seu coração para Jesus. Em quarto lugar, no discurso de Jesus, nós vemos um grande redentor, versos 48 ao 50. Os convidados à mesa, eles questionam a autoridade de Jesus para perdoar pecados, mas este, com a autoridade que foi lhe dada no céu e na terra, que lhe é conferida, ele perdoa os pecados da mulher e a liberta do seu jugo. Jesus oferece à mulher a salvação mediante a fé e lhe concede a paz que excede todo o entendimento, irmãos. Ela entrou naquela casa prisioneira dos seus pecados e saiu livre. Vai em paz, você está livre dos seus pecados. Ela entrou condenada pelos homens, mas ela saiu perdoada por Jesus. Ela entrou cheia de culpa, mas ela saiu justificada pelo Filho de Deus. Eu queria, irmãos, fazer algumas aplicações para encerrar esse sermão. Na verdade, são frases que eu quero que você medite. E está ligado ao tema dessa noite. O verdadeiro encontro com Jesus, irmãos, ele deve transformar as nossas vidas. Olhe para aquela mulher. Ela tinha uma vida dissoluta, porém agora ela está diante dos pés do Criador. O verdadeiro encontro de Cristo deve nos trazer arrependimento. Se eu estou perante o Senhor, se eu estou perante Cristo, não é por qualquer razão, mas é porque eu sei que sou pecador, eu sei que preciso me arrepender, eu preciso confessar os meus pecados. Então, quando você vem para a igreja, é para que você tenha esse encontro de fato com Cristo. O encontro que você teve com Cristo transformou a sua vida, lhe trouxe arrependimento. Terceiro, o verdadeiro encontro com Cristo
nos faz perceber quem éramos e quem pagou o preço para que nós não fôssemos mais. Nós éramos, irmãos, como essa pecadora aqui. A nossa vida era dissoluta. Nós servíamos ao império das trevas. Nós andávamos, não segundo a vontade de Deus, mas segundo aos desejos, às concupiscências, aos prazeres deste mundo. Nós tínhamos prazer nisso. Mas quando Cristo veio, abriu os nossos olhos, tirou todo e qualquer tipo de venda que estava nos nossos olhos, transformou o coração de pedra em um coração de carne. Agora nós reconhecemos quem nós éramos e quem Cristo é, para então reconhecer que, de fato, eu preciso do Senhor. E o verdadeiro encontro com Cristo, em quarto lugar, deve produzir em nós eterna gratidão. Certamente, irmãos, eu creio que esta pecadora já chegou ali crente. E ela chegou ali aos pés de Jesus para mostrar o quanto ela era grata por tudo aquilo que tinha ouvido de Jesus, por tudo aquilo que Jesus havia falado em sua vida. Mas ela queria exteriorizar a mudança que houve na vida dela. E ela estava ali sendo grata por tudo aquilo que Cristo fez. Essa é uma das razões pelas quais nós também devemos vir à igreja, para sermos gratos, irmãos. Se de fato nós tivemos um encontro com Cristo, nós seremos eternamente gratos. Eu ainda digo outras palavras. Se o seu encontro com Cristo de alguma forma não produziu essas coisas, ou seja, mudança de vida, arrependimento, perceber o que você era e o que você é de fato agora, eu tenho que dizer para você que esse encontro que você supostamente teve se resumiu apenas a um jantar, a um banquete, nada mais do que isso. Porém, se o seu coração, que está aqui nessa noite, compreende todas essas verdades, e o seu desejo é genuíno de ter um encontro com Cristo, e você deseja que isso produza impactos em sua vida, saiba que Cristo morreu por você, e que o perdão de pecados, ele está sendo oferecido. O perdão do Senhor, ele está sendo oferecido. O que nós temos que fazer, irmãos? Nos arrepender, termos fé que Cristo é o Senhor de nossas vidas. Que possamos verdadeiramente, irmãos, reconhecer aquele que nos chamou para a nova vida. Essa é uma mensagem de exortação para Simão, mas ela é uma mensagem de alegria, ela é uma mensagem de regozijo para aquela mulher, mas para todos nós que aqui estamos e que nos consideramos pecadores, mas que genuinamente tivemos um encontro com Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, lemos acerca das verdades da Tua Palavra. O que nós desejamos essa noite, Pai, de fato avaliar a nós mesmos e vermos se estamos, de fato,